Estamos aqui com o nosso primeiro episódio de uma série de vídeos onde vamos debater temas importantes, atuais e que envolvam esse universo de escola, educação de forma geral. Esse é o Debatendo Desde Cedo e esperamos que vocês curtam. Eu vou começar falando com a Roberta. Roberta, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho com a Reanime Rio. Bom, a Reanime Rio é uma empresa de treinamento em primeiros socorros voltado para o ambiente escolar. A gente também presta consultoria em assuntos que tangem a saúde e segurança do escolar. E a gente também faz workshops em assuntos que tangem a saúde do escolar. Tá? A Escola Cedo, não sei se todo mundo sabe, ela faz parte do programa Escola Segura Reanime Rio. Então, a gente faz um treinamento anual em primeiros socorros. Isso é lei federal, né? Em todo o Brasil, todas as escolas elas têm que fazer treinamento anual em primeiros socorros. E dentro desse programa Escola Segura Reanime Rio, está incluso, né, uma consultoria online, né? Então, todos os assuntos que tangem a saúde das crianças dentro da escola, as escolas podem nos consultar, podem nos ligar, mandar o WhatsApp e a gente vai orientando, né? Então, se tiver uma doença, um surto dentro da escola, enfim. A gente também libera conteúdos informativos e protocolos pertinentes à saúde do escolar e vamos liberando para as escolas a cada 2 meses e sempre que tem uma necessidade, tá bom? E quais são os protocolos que estão sendo orientados para as escolas novas, para as escolas seguras? Então, pensando nessa questão da pandemia, a gente criou um plano de retorno seguro às aulas, tá? Infelizmente, a gente já está assim, às portas de retornar, né, por esse plano aí do município, e a gente ainda não viu para o Rio de Janeiro um plano liberado pelos órgãos competentes que falem sobre as medidas de segurança para evitar, né, a disseminação do coronavírus dentro das escolas, tá? Nós tivemos essa iniciativa, porque a gente trabalha, né, com a saúde do escolar. Então, a gente pegou protocolos internacionais e fomos adaptando para a realidade do Brasil, né? Então, várias questões. E assim, os outros países eles estão à nossa frente. Então, eles já fizeram a reabertura, já sabem o que deu certo e o que deu errado. Então, a gente pegou esses protocolos e tentamos adaptar para a realidade do Brasil e criamos o plano de retorno seguro às aulas, tá? É claro que se tiver alguma determinação dos órgãos competentes que esteja divergente ou alguma coisa que não tenha no nosso plano, esse plano ele está passando por uma atualização periódica, então essa já é a segunda edição, a gente publicou a primeira em maio e a segunda já no início do mês de junho, porque já teve atualizações. E eu queria saber, assim, quais são as mudanças que as escolas vão ter que ter nesse retorno mesmo de segurança, de cuidado, não só com a limpeza, mas com os alunos mesmo, em questão dos alunos que são menorzinhos e que precisam de colo. Como é que as professoras, os funcionários, como é que a escola tem que funcionar? Então, na verdade, eu trouxe aqui algumas questões voltada mesmo para os pais, né? Eu acho que é importante os pais saberem o que tá acontecendo dentro da escola para poder colaborar, né, e participar. A gente viu aí na quarentena que nada depende de uma pessoa só, né? Se eu faço e meu vizinho não faz, ele coloca todo mundo em risco. Então, não adianta a escola fazer e os pais não estarem cientes e não colaborarem, porque aí a coisa não funciona, não vai dar certo, tá? Então, hoje, o meu objetivo, como é voltado mesmo para os pais, eu trouxe aqui algumas recomendações que estão no plano, porque o plano é muito extenso, mas eu trouxe uma fala mais voltada para os pais mesmo, tá? A gente divide o plano em recomendações gerais, porta de entrada, medidas individuais, atividades educacionais, intensificação da limpeza e o que fazer com alunos e funcionários em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, tá? A única coisa que a gente não vai abordar aqui é a intensificação da limpeza, porque isso diz respeito mais às ações da escola, tá? Mas o restante, a gente tem sempre uma questão ou outra que os pais estão envolvidos, tá bom? Então, vou começar. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá?
Em relação às recomendações gerais, é importante que os pais atualizem a ficha de saúde das crianças, sabe? No início do ano, normalmente a gente preenche uma ficha de saúde, né, dizendo se a criança tem alguma doença crônica, né, deixando os contatos dos familiares. E nesse momento é importantíssimo que a escola tenha os contatos atualizados, porque a escola precisa estar com os pais, né, com a família alcançável. E também, se foi descoberta uma doença crônica, ou se isso ainda não tinha sido sinalizado para a escola, esse é o momento para sinalizar, tá? Uma outra questão são os pais que têm crianças com doenças crônicas, como diabetes, asma. A gente recomenda que o retorno dessas crianças seja uma ação conjunta entre a família, o médico da criança e a escola, tá? Então, essa criança ela só retorna com essa conversa. Então, o médico ele tem que liberar, eu acho que tem que botar na balança qual é o risco-benefício dessa criança voltar para uma aula presencial. E se é possível a escola manter essa criança com uma aula à distância, se essa for a decisão da família e do médico, que é para maior segurança da criança, tá? Então, isso é uma conversa que tem que ter. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. E quando essa criança tem uma irmã que é de risco, que é o meu caso? Pois é. Então, assim, nada é definitivo, né? Tudo que a gente está trazendo aqui são recomendações e a gente vai tentar fazer o melhor possível dentro de uma realidade, né? Então, eu acho que se esse irmão significa um risco para o que ficou em casa, eu acho que funciona do mesmo jeito. Tem que conversar com o médico da criança, né? Da criança que tem a doença crônica, analisar os riscos junto e ver se vale a pena correr esse risco. E se não, se decidir que não vale a pena, pedir um suporte da escola para essa criança continuar com esse ensino remoto, tá? Posso seguir? Tirei sua dúvida. Vamos lá. Na porta de entrada, né? Agora vamos falar um pouquinho da porta de entrada, porque as coisas vão ter que mudar, né? A gente está vendo aí nos ambientes comerciais, em vários lugares, a aferição da temperatura, né? Isso é uma maneira de triar pessoas que eventualmente estejam febris ou com febre, tá? Então, essa é uma medida importante dentro da escola. A gente orienta que use o termômetro, aquele infravermelho de testa, que não precisa encostar, exatamente para diminuir o contato. Então, a gente orienta que a escola coloque uma ou duas pessoas na porta da entrada, aferindo a temperatura tanto das crianças quanto dos funcionários. Essa pessoa, o ideal é que ela não seja idosa, não tenha doença crônica, para expor menos o funcionário. E aí, o ideal é que ele esteja paramentado, né? Minimamente com aquela máscara face shield, uma máscara cirúrgica por baixo, se possível, um avental, porque depois que acabar a porta de entrada, ele joga o avental no lixo. A luva não precisa, porque aí ele pode depois higienizar as mãos, ele não vai tocar em ninguém, tá? O avental é um cuidado a mais. O avental a gente pode até dispensar, caso a escola prefira, tá? Mas é um cuidado a mais. E aí a criança entra, a gente vai aferir, né? A escola vai aferir a temperatura, tanto da criança quanto do funcionário. Se tiver 37,5 ou mais, o ideal é que essa criança e que esse funcionário não fique, tá? E aí é muito importante que os pais compreendam isso, porque eles têm que entender. Eu me incluo, né? Porque eu sou mãe também de uma aluna da escola. Então é importante que a gente entenda que o meu filho não pode representar um risco para a comunidade escolar, né? Então a gente tem que ter essa compreensão do coletivo, tá? Outra coisa é entrar na escola e ter o hábito de higienizar as mãos. A gente orienta no plano que tenha um álcool gel logo na porta, ou um dispenser, ou de alguma forma a escola precisa organizar isso. Então, isso é um hábito que a gente vai ter que colocar na nossa vida. Então, as crianças vão entrar, vai aferir a temperatura, estão tudo ok, vão fazer a higiene das mãos, tá? Uma outra coisa importante, principalmente para os pais de crianças pequenininhas, é que o ideal é que os pais não circulem dentro da escola, tá? Essas crianças elas têm que ser entregues na porta da escola e um funcionário vai encaminhar para a sala. Por que isso? Quanto menos pessoas circularem dentro da escola, menor o risco para a comunidade escolar, tá bom? Então, claro que nada que a gente está falando aqui é rígido, né? Numa situação eventual, por algum motivo específico, se acontecer, ok. Mas se a gente puder evitar, é o ideal, tá
bom? Uma outra coisa que a gente recomenda é fazer demarcações no chão, tanto do lado de fora da escola, quanto do lado de dentro. Ali com um espaçamento ali de pelo menos 1 metro. Para quê? Para quando os pais levarem essas crianças, não ficar todo mundo aglomerado na porta. Então, ter um espaçamento, as pessoas respeitarem esse espaçamento e um a um ir deixando as crianças dentro da escola. E do lado de dentro também é importante, porque normalmente as crianças esperam os pais numa fila. E o ideal é que eles tenham um espaçamento aí nessa fila, tá? Uma outra situação na porta de entrada que é controversa é em relação ao calçado, né? O calçado a gente sabe que traz muita coisa da rua para dentro de casa ou para dentro da escola. Também não existe uma determinação definitiva em relação a isso, isso é discutível. Algumas escolas aderiram à prática da troca do calçado, entrou na escola, troca o calçado, bota um calçado só para ser usado dentro da escola, tá? Outras escolas aderiram a uma outra prática, que é usar um tapetinho. Não sei se vocês já viram, agora está vendendo, só botar na internet que acha. É um tapetinho embebido com desinfetante, normalmente água sanitária diluída. A criança passa o pé ali, né? Tanto a criança quanto o funcionário passa o calçado ali, seca e entra, tá? Então, cada escola vai achar a sua maneira, a melhor forma de fazer isso, né? Em relação às mochilas de rodinha. A mochila de rodinha a gente sabe que fica rolando no chão, né? E se puder evitar a mochila de rodinha, eu sei que a gente já comprou mochila no começo do ano, que não tinha coronavírus, mas é importante. Se a gente puder evitar, a gente leva menos contaminação para a escola, tá? E caso seja necessário, ou caso, não, mas é muito pesado, precisa que seja mochila de rodinha, aí a gente recomenda que tenha a mesma solução do calçado, né? Passa ali naquele tapetinho com água sanitária, passa num paninho para secar, um paninho de chão mesmo, e entra na escola. É importante dizer que nada é risco zero, né? Tudo que a gente vai fazer é para minimizar o risco, mas assim, dizer, não, se a gente fizer isso, é risco zero. Não tem risco zero. A gente viver já é um risco, né? Mas se a gente puder fazer, quanto mais medidas e da melhor maneira que a gente possa fazer, a gente tem menos risco, né? Porque você imagina, a gente volta, aí tem um surto na escola, e aí a escola tem que fechar de novo. Você imagina o transtorno que isso não vai ser, né? Então, se todo mundo junto conseguir manter um ambiente mais limpo e mais saudável possível, é o ideal, tá? Bom, vamos falar agora das medidas de prevenção individual, tá? O que a gente vai fazer mesmo individualmente, né? Então, dentro da escola, a gente já sabe que as escolas já estão trabalhando, né? Antes mesmo da quarentena, as escolas já estavam trabalhando esse conteúdo. Então, o que é o coronavírus? Qual é essa forma de transmissão? Né? A importância da etiqueta respiratória, a importância da lavagem das mãos, do uso de máscara, a gente vai conversar daqui a pouco. A necessidade do distanciamento social. Então, é importante que nós, pais, a gente já converse isso com a criança antes do retorno às aulas. Por quê? Porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente orienta, mais fácil deles aderirem a esse novo normal, né? A gente, da Reanime, enviamos até para as escolas umas sugestões de vídeos educativos para diversas idades, e a Simone já disse para mim que vai estar passando para os pais. Então é importante, passa o vídeo em casa, orienta as crianças em casa, isso é fundamental. Além de todas essas medidas, orientar que mesmo que esteja morrendo de saudade da professora, do amigo, não é a hora de beijar, não é a hora de abraçar, dá até um aperto no coração, né? Mas realmente não é o momento da gente fazer isso, tá? Essa é a parte mais difícil. Eu acho Ainda mais para os também. pequenininhos, né? As próprias crianças, mesmo em questão dos amigos, assim. Sem dúvida. Vejo pela minha filha que às vezes liga para os amigos aqui, eu imagino quando se encontrar, porque é uma gritaria aqui em casa, quando eles se ligam, eu imagino quando encontrar. Vai Aí ser que eu acho que vai ser mais difícil. Vai ser difícil. A gente sempre costuma dizer que a gente não vai... difícil a gente conseguir fazer o ideal, né? Mas a gente vai fazer o que é possível. Né? A Simone até já tinha me perguntado, mas se tiver uma criança chorando na porta da escola, eu não vou poder pegar no colo.
E aí eu falei assim, e aí foi o que eu falei para ela, eu falei, Simone, assim, o ideal é que não, mas assim, tem situações que não tem o que fazer. Você vai pegar, vai acalentar, né? E aí o que a gente vai poder fazer nesse momento? Usar a máscara, lavar as mãos, manter pessoas saudáveis dentro da escola. E isso já ajuda bastante, né? Agora, é o que eu falei, risco zero é quase impossível, né? E a gente vai fazer sempre o que é possível dentro dentro da nossa realidade. Bom, vamos lá. Outra coisa importante é orientar eles a não compartilhar os objetos de uso pessoal. Celular, batom, maquiagem. Manuela adora um batom, né? Então, elas passam uma para outra. Então, assim, orientar as crianças. Até, se possível, nem enviar. Proibir, né, na verdade. Oi? Proibir mesmo, exatamente, né? Exatamente. Porque se tiver na mochila, vai acabar rodando para todo mundo, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa muito importante é o uso da garrafinha. A gente vê entre os pequenos, é muito comum os menores usarem a garrafinha, levar a garrafinha com água. E aí eles vão crescendo, vai abandonando essa prática, né? Então, nesse momento, o uso da garrafinha é importante, né? Porque você imagina todo mundo manipulando o bebedouro. Por mais que a gente tenha orientado, né, a escola, a gente mandou até, inclusive, um protocolo de higiene dos bebedouros, e a gente acredita que as escolas vão seguir, mas se a gente diminuir o contato das crianças com o bebedouro, que é de uso coletivo, a gente também diminui esse risco, tá? Outra coisa em relação aos lanches. Os lanches agora, assim, se acontecer o lanche dentro da escola, porque a gente nem sabe como é que vai ser esse retorno, quanto tempo as crianças vão permanecer na escola, mas caso precise mandar o lanche, que o lanche venha de casa. Né? Quanto menos manipulação, quanto menos passar na mão de outras pessoas, melhor, tá? Mas, Roberta, fala. Deixa eu te interromper rapidinho. Em relação ao recreio, sim, eles vão trazer seus lanches individuais e tudo mais, mas como é que vai ser? Porque, de fato, o recreio é um momento em que todos se reúnem, de certa forma, eles sentam, eles vão precisar tirar máscara. Então, eu ia falar do recreio na hora das atividades educacionais, mas já vou adiantar. Ai, desculpa. Não, mas vamos adiantar, já que você perguntou. Assim, eu nem sei se o recreio vai acontecer, porque eu acho que as escolas estão caminhando mesmo para o ensino híbrido, né? Para diminuir o tempo das crianças dentro da escola e, de alguma maneira, diminuir também o número de crianças dentro da sala de aula. Depois eu vou explicar melhor o que é isso. Então, eu acho assim, a ideia é escalonar esse horário. Cada turma ou cada série ter um horário de recreio escalonado. Então, quando um acabar, está entrando na sala e o outro está saindo. Caso não seja possível ou não, a gente tem um número de turmas muito grande, não tem como escalonar, eles vão se alimentar dentro da sala de aula. É ruim, era um momento de relaxamento. Roberto, até agora, eu acho que toda a colocação está sendo extremamente pertinente. Nós estamos muito em comum acordo a todas essas ideias, até porque nós estamos buscando tudo o que está acontecendo dentro desse novo normal na Europa, nos Estados Unidos e países evoluídos, o que eles têm feito, e acreditamos que a linha de condução vai ser por aí. Nós estamos um pouco desacreditados no retorno do recreio, dessa parte coletiva. Eu acho que nós teremos, sim, uma diminuição. O ensino híbrido já é uma realidade. É bem possível que nós alternamos a questão online com a questão presencial, que o presencial existe uma questão psicológica, psíquica muito forte para a criança, da socialização, né? Sim. Mas, enfim, nós acreditamos piamente que essa parte vai ter que vir também uma doutrina muito forte das famílias em colaborar conosco na questão material. O lanche provavelmente vai ter que ser na sala de aula. Interrompe a aula por 15 minutos, 20 minutos, para fazer o lanche exatamente no local onde elas estão. Seria muito salutar as famílias não colocarem lancheiras ou adereços muito brilhantes, muito espalhafatosos, para não chamar a atenção de outras crianças que queiram pegar. Sim. Então, isso vai ser também bastante importante das famílias que doutrinem. Eu acho que essa parceria vai ter que, realmente, as crianças vão ter que vir com um protocolo das famílias
pré-estabelecido no que pode e o que não pode. E o resto da escola, simultaneamente em acordo com tudo que os pais estão expondo, eu acho que tudo leva a crer que vai dar certo. É isso, foi o que eu falei. Assim, eu não sei se o recreio vai ser uma realidade, porque a gente não sabe quanto tempo essas crianças vão ficar na escola, então, de repente, nem dá tempo de ter um recreio, né? Assim, se for 2 horas, vai comer em casa. Mas se acontecer o recreio, eu acho que a gente só tem 2 opções, né? Ou escalonar o horário, e aí, dependendo do tamanho da escola, isso fica inviável, porque vai chegar até o final do dia escalonando esse horário e as crianças não vão comer num horário bom, né, que é na metade da aula. Ou então a outra solução é comer dentro da sala, porque ali elas já estão expostas àquele grupo. Então você não expõe elas a um outro grupo de uma outra sala, né? Então eu acho que é uma solução também. Sim. Bom, mais alguma coisa? Não, pode em relação continuar. a isso? Pode. Bom, eu acho importante a caderneta de vacinação. Acho que ainda não falei isso, né? A caderneta de vacinação atualizada, tá? Os pais devem pegar a caderneta, passar num posto de saúde, pedir para o profissional olhar, ver se está tudo atualizado, ver se está precisando da vacina, principalmente a última vacina que teve, a última vacinação que teve, que foi de gripe, tá? Então, é importante que as crianças estejam com esse calendário atualizado. É claro que isso não imuniza para coronavírus, a gente sabe disso, mas você exclui outras doenças, né? E nesse momento o que a gente menos precisa é de criança com algum outro tipo de virose que a gente possa confundir com coronavírus, por exemplo, né? Bom, então é importante manter a caderneta de vacinação atualizada. E essa questão mesmo da higiene pessoal das crianças, né? Principalmente em relação às unhas. Embaixo das unhas a gente carrega muita sujeira, bactérias, vírus. Então, nesse momento, é importante a gente prestar atenção nisso. Quanto mais limpo, mais curtinho, menor o risco, tá? E aí serve para os funcionários também. Bom, agora vamos falar, já que a gente está falando de medidas individuais, vamos falar do uso das máscaras dentro da escola. A gente já sabe que para adulto, isso é lei municipal e estadual, né? Na semana passada foi anunciada a lei estadual, então, incontestavelmente, os adultos têm que estar de máscara, tá? Máscarazinha. Pode ser uma máscara cirúrgica descartável que a escola pode oferecer e pode ser a máscara de tecido, que as pessoas já têm e já usam em casa, tá? É importante que o profissional traga mais de uma máscara, de repente umas 3, porque elas têm que ser trocadas a cada 3 horas, por sempre que estiverem úmidas, tá? Então é importante que a escola também oriente isso, é importante que os pais falem com as crianças para elas não se assustarem, chegarem na escola e tá todo mundo de máscara. Se bem que eu acho que eles já estão se adaptando, né? Já estão acostumados, eu acho. Mas eu acho que, como a Roberta falou... O problema são os pequenos, né? E eu acho que, como a Roberta falou, a gente vai precisar usar aquela outra máscara, né? Viseira. Que é transparente. Então, eu acho que isso pode ser que assuste mais do que que elas já estão se acostumando, normal. Na verdade, no plano, a gente recomenda que quem está na porta de entrada, como a exposição é maior, use a viseira. E os demais, só a máscara cirúrgica. Mas aí isso é uma decisão da escola. Quanto mais apetrechos, maior a segurança. É melhor pecar pelo excesso, né? Mas assim, obrigatoriamente é a cirúrgica e a gente orienta, pelo menos na porta de entrada, está com a cirúrgica e aquela máscara facial, tá? Agora, se na sala de aula os professores vão estar e tudo, aí é uma decisão da escola. Só lembrando que uma não substitui a outra. A Face Shield, ela não substitui a cirúrgica. Então, se tiver que usar a Face Shield, é mais a Face Shield, tá? Não é uma pela outra, pelo menos até agora, né? Porque a gente nunca sabe o que pode vir aí dos órgãos sanitários, tá? Bom, em relação ao uso da máscara com as crianças, o que a gente sabe para Brasil, Sociedade Brasileira de Pediatria, é que é um consenso que as crianças até 2 anos não usem, porque tem um risco de sufocação, tá? E não tem uma determinação do que é obrigatório. A partir de quantos anos é obrigatório? Isso não ficou definido, não está determinado.
A gente vê que, por exemplo, em Portugal eles definiram 10 anos, em outros lugares do mundo 6, 7 anos, e aqui a gente ainda está sem saber o que fazer, né? Então, não é obrigatório para as crianças, por enquanto, nem a facial, nem a cirúrgica. A minha opinião é que os pais já possam orientar as crianças, principalmente as crianças maiores de 6 anos, sobre o uso da máscara, sobre a importância de não colocar a mão na frente, sempre tirar pelo elástico, colocar e tirar pelo elástico. E pode ser que, sei lá, na semana que vem, venha uma determinação de que criança acima de 6 anos é obrigatório usar a máscara. E se a criança fizer um uso correto da máscara, ela realmente está se protegendo, né? Então, essa educação dentro de casa eu acho bacana, assim. Eu já tento orientar aqui a Manuela a usar, já mostro para ela que só pode pegar pelo elástico. Eventualmente vai errar, como o adulto vai errar também, né? Mas não existe ainda uma determinação de quantos anos, a partir de quantos anos a máscara vai ser obrigatória, tá? Eu acho que esse assunto de máscara é um que mais gera dúvidas, né? Porque, assim, as crianças pequenas não vão conseguir ficar tanto tempo assim com máscara dentro da escola. Sem Não tem dúvida. como. Vai ser difícil essa Pra gente já é difícil pra ficar gente muito já é tempo, difícil, verdade, né? O tempo, acho que de utilização deles vai ser reduzido. Dificilmente nós teremos uma carga horária prolongada, muito como grande, habitualmente era. Então, eu acho que vai ser um processo gradativo. Por um acaso, hoje eu vi 2 ou 3 alunos nossos, pequenos, da faixa etária dos 5, 6 anos, usando a máscara meio que já adaptados, né? Então, eu falo, eles se adaptam muito facilmente. Então, acho que não haverá. Agora, a Daniele comentou uma parte bem importante, que é exatamente o início desse encontro. Eu acho que vai ser aquele rompante, aquela coisa, aquela explosão de emoção, e que pode causar um certo probleminha, que a gente vai ter que ter muito manejo para poder cuidar dessa parte, porque elas vão se reencontrar. Esse reencontro vai ser caloroso. Muito. Acho que das duas partes, né? Tanto das crianças quanto dos próprios professores com as crianças mesmo, né? Dos professores, eu só imagino um chororô só. Assim, a minha preocupação maior são os pequenininhos mesmo, né? Essa volta dos pequenininhos, porque são crianças que levam objetos na boca, né? E tem aquela questão dos brinquedos que tem na sala de aula. Será que esses brinquedos vão poder estar na sala de aula? Será que as crianças vão poder levar os próprios brinquedos deles para a sala de aula? Isso tudo é uma coisa que, assim, eu, sinceramente, eu sou totalmente contra esse retorno agora, nesse momento. Eu acho que não é o momento deles entrarem. Eu sei que os pais têm que trabalhar, eu sei que eles precisam ficar na escola, mas é o que a gente está falando. O tempo de duração deles na escola, tipo, vamos supor, 2 horas por dia. Eu acho que vai enrolar muito mais. Bom, é o meu pensamento, né? Eu entendo o que você está falando, mas assim, eu acho que em algum momento a gente vai ter que voltar. Essa vacina, assim, a gente não tem uma previsão da vacina e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, assim, querendo ou não, né? Não, eu acho que vai dar para fazer, sim. Eu vejo grandes possibilidades disso. Até por conta de, se você avaliar o que ocorreram em outras épocas, estou falando da Primeira Guerra Mundial, o início da gripe espanhola, em 1918, olhar o cenário mundial no período de Segunda Guerra, utilizaram protocolos muito menos difundidos ao que nós estamos falando agora. E ainda assim, por mais que inúmeras vidas foram ceifadas, tiveram êxitos em muitos protocolos, muitas questões criadas de cuidados em algumas cidades, alguns países especificamente. O Brasil, porque particularmente ficou preservado de tudo isso, mas a Europa, que foi o epicentro da guerra, conseguiu ainda assim retornar uma rotina gradativa, mas foi. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir, sim. Existe uma questão psicológica das crianças que precisa estar juntas.
de alguma forma, elas já estão clamando. Toda hora é aquela questão das crianças estarem pedindo esse coletivo. E, de alguma forma, assim, eu acho que as escolas, que a sociedade como um todo, as famílias, vão conseguir fazer essa adaptação. É muito êxito nisso. um recomeço, né? Desse novo normal aí. Sim. E eu acho que a gente vai ter que se adaptar. E eu acho que vai ser difícil agora, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Vai ser difícil. Quando retornar, vai ser difícil em qualquer momento, né? Sim, então não tem muito jeito, assim. Vamos torcer para surgir uma vacina o quanto antes. Talvez para esse início. Sim, desculpa até, Roberto, mas talvez para esse início, em relação até, Daniela, que tu falou, seria importante não haver esse encaminhamento da criança com brinquedos. Por quê? É uma coisa que chama a atenção das demais. Porque uma vez que os objetos de utilização dela, o material pedagógico, a lancheira e afins, estão higienizados, porque vieram de casa higienizados, o ambiente onde ela estará, seja o tempo que for determinado na sala de aula, a cadeira, a mesa, o chão, toda aquela parte física em volta, vai estar higienizado. Então, assim, não tem por que ela trazer, vai vir a contaminação da onde? Só se realmente acontecer esse compartilhamento. Então, acho que algumas medidas que a gente vai adotar, sendo todas elas especificadas pelos órgãos competentes, e algumas outras que a gente vai adaptar, incluindo para o que a gente julgar necessário no dia a dia, claro, vai ser alguma coisa nova, uma aqui, outra ali, mas eu tenho certeza que nós vamos lograr êxito nisso. A gente até liberou um protocolo de higienização dos brinquedos, né? E aí é fazer o máximo que for possível, né? A gente até orienta que não tenha um brinquedo que seja de uso comunitário, né? Então, caso a criança precise de um brinquedo, assim, tenha necessidade, porque os pequenininhos têm essa necessidade, que minimamente ele seja de casa, né? E que tentar evitar o compartilhamento, porque normalmente tem brinquedo na creche, né? Que é compartilhado, na escola que é compartilhado, que é de uso coletivo, né? Então, nesse momento, acho que é importante evitar. Tem a questão das pelúcias que não podem usar, porque não são laváveis. Então, nesse momento, é fazer o máximo possível, né? Então, usar brinquedos que podem ser laváveis, de preferências que venham de casa, que as crianças não compartilhem. Tem todo um protocolo que a gente pode tentar seguir. E, claro, que em algum momento a gente sabe que isso acaba furando, porque a gente está falando de criança, enfim, a gente não está falando de matemática exata, né? A gente está falando de pessoas, né? Sim. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco das atividades educacionais, que a gente já começou a falar aí, e só para complementar, assim, não acredito que esse ano as escolas vão fazer algum tipo de festividade, né? Eu acho que é importante que os pais já tenham isso em mente, e caso a escola decida por uma necessidade maior, com certeza vai ser em grupos pequenos, num local onde possa manter o distanciamento. Na verdade, eu acho que nesse momento a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, de repente, fazer alguma coisa digital, online, até que a gente tenha uma vacina. Eu acho que é importante não ter mesmo festividade que aglomere. E eu acho que esse vai ser mesmo o posicionamento até o final do ano para as escolas. Tá? Bom, a gente falou já do escalonamento do horário do recreio. Acredito que é importante também escalonar um pouco esse horário de entrada e saída, né? Para a gente não aglomerar. Então, de repente, de 20 em 20 minutos, de 15 em 15 minutos. E aí, tudo que a gente está falando aqui é recomendação, e a escola vai tentar se organizar para fazer um planejamento personalizado, né? Para a necessidade dela, para a quantidade de alunos, para a quantidade de turmas, tá? Porque aí, quando chega todo mundo junto, tipo 1h da tarde, tá todo mundo lá, a chance de aglomerar é muito maior. Se de repente a gente conseguir fazer um escalonamento do horário de entrada e do horário de saída, já ajuda bastante, tá? Deixa eu ver. Dentro da sala de aula, o recomendável é que a gente mantenha uma distância entre as crianças e que as carteiras elas não sejam organizadas em círculo, porque aí fica uma criança de frente para outra. Carteira mesmo, todas voltadas para o quadro, né, para frente, porque aí elas não ficam de frente, né, e aí você diminui ali a troca, né, das gotículas. Além disso, recomenda-se, né,
que as turmas sejam divididas, né? E aí tem que ver o quanto isso é possível para dentro da escola. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. De repente, uma turma com 30 alunos vai dividir em 2 grupos de 15, e aí a gente vai conseguir, com 15 crianças dentro da sala de aula, a gente consegue dar um espaçamento de 1 metro. Com 30, a gente já não consegue, tá? Ah, mas, Roberta, quanto é esse espaçamento? É 1 metro, 1,5 metros, 2 metros? Isso também não está definido para o Rio de Janeiro. Foi liberado pelo município uma coisa chamada regras de ouro, só que não é específico para a escola. Ali diz para manter o distanciamento de 2 metros. Mas isso, sinceramente, não acredito que seja uma realidade que eles mantenham para a escola. A escola ela tem que ser muito grande para manter um distanciamento de 2 metros dentro de uma sala de aula de uma pessoa para outra, né? Então, a gente fica esperando a manifestação dos órgãos públicos. A gente tem uma referência da Organização Mundial de Saúde que fala em 1 metro, pelo menos. Então, a gente manteve no nosso plano, pensando até numa realidade para todas as escolas, um distanciamento aí de pelo menos 1 metro ou mais. Se puder mais, ótimo. Se não puder, pelo menos 1 metro, tá? E aí, assim, caminhar mesmo para o estudo híbrido, né? Eu acho que não vai ter muita outra solução, né? Então, metade do conteúdo online, metade do conteúdo presencial. Deixa eu só te cortar rapidinho. Fala. Aí você falou em questão da sala de aula. E a questão do ar-condicionado? Então, o ar-condicionado, a gente recomenda que ele seja desligado de 2 em 2 horas, abram as janelas para ter uma troca, para ventilar. E aí depois a gente usa novamente. Ou se não tiver muito calor, que nem ligue. Abra as janelas e se não precisar, não usa, tá? Agora, a gente daqui a pouco vai começar a entrar numa estação mais quente, né? Vai vir primavera, verão, enfim. E aí, às vezes, fica inviável, tá? Então, a gente recomenda assim, liga, desliga, abre a janela, deixa trocar um pouco o ar. Nessa parte, Roberta, a gente também estava nessa sintonia. Muito importante a Daniela ter perguntado isso, porque era exatamente o que eu ia colocar, porque nós fizemos, aproveitando todo esse período de paralisação, nós fizemos a higienização completa de todos os equipamentos de refrigeração das salas de aula. Mas, mesmo com tudo limpo e higienizado, o ambiente, quando se torna fechado, o ar circula internamente, ou seja, ele pega a umidade do ar local e tira todo, joga para fora. Tecnicamente, eu acho até bastante salutar. Porém, não está sendo muito divulgado como o principal objetivo a ser feito, que o principal seria ter a ventilação natural. Então, temos praticamente 90% de todas as salas com grande circulação de ar, sim, desde que as portas também estejam abertas. Então, janela e porta aberta, circulação em ângulos diferentes, ela vai haver naturalmente. Só que aí tem aquela questão do período, né? Dias como hoje, estamos no inverno, é um dia que hoje fez um calor muito grande. Muito quente, verdade. Então, assim, mas normalmente ventila bastante. E vamos torcer para que um dia ou outro a gente precise só ligar um pouco para não deixar desconfortável as crianças e depois abrir as portas, porque o abrir as portas para poder ter essa ventilação também tem a passagem de som, né, de vozes de uma sala para outra. Então, acho que algumas escolas que têm um quantitativo muito alto de alunos, escolas com 43, 45, 50 alunos em uma sala de aula, terão mais dificuldades com isso. Acho que quando assim, para o nosso cenário do cedo, as salas têm um quantitativo muito enxuto de crianças. Então é fácil, mesmo fazendo um revezamento, fica extremamente fácil de deixar essa separação. Nisso também eu não vejo dificuldade nenhuma para o nosso caso. Uma outra questão do ar-condicionado, que até está no nosso protocolo, no manual de limpeza de superfície, é aumentar a periodicidade da limpeza desse filtro. Se o filtro era limpo a cada semanal, ele vai ser limpo ao final do expediente, na limpeza terminal da sala, né? Então, isso também ajuda, né? É aquilo que a gente falou, assim, o ideal, o 0 chances de contaminação é difícil, em qualquer ambiente.
mas a gente vai trabalhar para que a gente minimize ao máximo essa contaminação, né? A questão do parquinho também, eu acho que nesse momento vai ficar difícil, né? Porque uma criança bota a mão, a outra vai lá, bota também, bota a boca, enfim. Com fluidos, Exatamente. E minimamente, se a escola definir que é importante para a criança e tudo, então que pelo menos seja em pequenos grupos, que a gente consiga manter o distanciamento e que tenha toda a questão da higiene mesmo, né? Higienizar tudo no final, e se tiver secreção que a gente higienize na hora, mas é muito difícil de coordenar isso, né? O ideal é que não use mesmo, tá? Em relação aos celulares que a gente já tinha falado, assim, eu acho que as crianças que não precisarem usar os celulares, não levam. Porque é um objeto que passa de mão em mão, que todo mundo olha, que todo mundo pega. E é o objeto que você bota na boca, que você fala, bota no ouvido. Então, eu acredito que não seja tão necessário a criança passar ali 2, 3 horas na escola com o celular na mão, né? Pode ser evitado. Exatamente. E uma outra questão que eu acho importante que os pais saibam, né? E é a última que eu trouxe aqui para vocês, em relação a crianças e funcionários com sintomas gripais. Então, a gente recomenda que crianças com ou sem febre, mas que tenham pelo menos um sintoma gripal, e que sintoma seria esse? Dor de garganta, secreção, tosse, principalmente tosse, porque é um dos principais sintomas do coronavírus, a própria febre, que já vai ser identificado na porta, mas pode ser que a criança entre sem febre e depois apresente. Essas pessoas, tanto os funcionários quanto as crianças, não devem permanecer na escola, tá? Ah, mas é só uma dorzinha de garganta, mas a gente não sabe como isso vai evoluir. A gente bota todo o resto em risco. E aí é para funcionário e para criança, tá? Então, se for identificado, né, algum sintoma, catarro, tosse, muita tosse, essa criança ela tem que ser retirada do convívio dos demais naquele momento, vai ser levada para uma sala individual, que ela não tenha contato com outras crianças, claro que sempre acompanhada por um funcionário, e vai ser feito contato com os pais para buscar a criança, e essa criança ela só deve retornar à escola com um atestado médico, né, dizendo que não é necessário fazer isolamento, que não se trata de coronavírus, ou então, pelo menos, fazer um isolamento aí de 14 dias, tá? Mas sempre com o retorno com atestado médico. Caso a família identifique um caso na família confirmado, ou da própria criança, ou alguém que tenha contato direto com a criança, um pai, a mãe, o avô, a avó, é importantíssima essa parceria da escola, dos pais com a escola. A escola precisa ser notificada. Então, identificou? Notifica a escola. Olha, a avó da criança foi diagnosticada, é coronavírus. Essa criança, ela deve ficar em quarentena, né? Então, ficar 14 dias na escola, só retornar com atestado médico. A escola, ela também vai notificar esses casos ou para a unidade básica de saúde mais próxima ou para a vigilância em saúde. A gente até no plano de retorno colocou os telefones do Rio de Janeiro, da vigilância em saúde. E aí é importante a vigilância em saúde saber, porque são eles que vão orientar em relação à escola, o que deve ser feito. É importante também que as crianças que tiveram contato, né, com essa criança, com o caso confirmado, sejam avisadas para que os pais fiquem de olho em algum sinal, algum sintoma, né? E aí quem vai conduzir essas questões é mesmo a vigilância em saúde, tá? É importantíssimo a gente também manter a privacidade do aluno. Então, a gente pode comunicar, mas não precisa dizer o nome do aluno. Ah, foi o aluno X, né? Não, a gente... É igual a história do piolho. Olha, tem um aluno com piolho na sala, mas a gente não sabe quem é o aluno. É o mesmo esquema. E vai ser certo a gente ter, porque já existiam alguns pais que são capazes de deixar seus filhos na escola com 38,5 de febre. Tem isso que eu ia falar. Isso é um assunto muito importante que a gente sempre fala muito, a gente sempre orienta muito aos pais de que qualquer sintomas, qualquer
passou mal a criança, não leva, cuida, para evitar também de espalhar. Então, acho que hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que estar sempre ressaltando isso. Não E pode até não gostavam, né? Até não gostavam que falasse. Quando a escola automaticamente percebia que aquela criança estava com febre, aferia aquela temperatura e constatava, o pai e a mãe não gostavam que ligasse para dizer que tinha que pegar o filho de novo na escola. Pois é. Na E agora vai ser fundamental isso, né? Eu acho que, na verdade, assim, com as crianças, eu acho que a gente consegue manipulá-los de uma maneira e assim, caminhar. Eu acho que a dificuldade maior aí vai ser os pais. Sim. Né? A questão aprendizado dos pais. Porque eu acho que os pais deveriam ter uma aula antes desse retorno. Porque perfeitamente. Eu vou falar que eu participo de grupos da turma da minha filha mesmo e, assim, eu vejo certos comentários de ignorância em relação a isso tudo que está acontecendo. Eu dou aula e, assim, eu vejo isso também. Pela ignorância dos pais dos meus alunos. Tipo, tia, eu quero ir embora logo, terminar minha aula, porque eu vou para a rua brincar. Como assim vai para a rua brincar? Eu estou prendendo a minha filha dentro de casa. É isso ela aí. não sai por nada. Ela olha o máximo na janela. Como que vai brincar? Então, assim, os pais têm pais e pais, né? Uma coisa que eu tinha conversado muito com a Simone. Existem pais que estão sendo pais agora na quarentena. Estão passando 24 horas. Não estão gostando muito, né? Não estão. Eu acho que esse papo aqui é fundamental, já que vocês vão tornar público, para que conscientizar mesmo, né? O quanto é importante a participação dos pais nesse momento, porque a escola pode fazer tudo certo, pode fazer o melhor possível, mas se os pais não colaborarem, e qualquer coisinha que tiver, a culpa é da escola. Você pode ter certeza que é sempre assim. Então, assim, realmente o medo, né? Assim, claro que é um medo do novo, porque isso tudo está sendo tudo muito novo, né? E, assim, qualquer falha mínima que tiver, não, a escola é que errou, porque, né? Porque sempre o erro é da escola, nunca é da família, nunca é da mãe, nunca é da criança, né? E é muito comum, né, Daniela? Eu acho que também é exatamente pelo período que a gente está passando, o confinamento, as pessoas em estado depressivo, isso é muito comum manifestar em conflitos. Então, eu acho que um setor que vai trabalhar bastante é o próprio Judiciário do Rio de Janeiro. Com certeza. Muitos litígios vão acontecer das mais variadas possíveis, de condomínio, de escolas, de empresas fornecedoras de serviços como luz, como telefone, água. Então, todas essas empresas, tudo vai ter. Justamente pelo fato do aumento da ignorância, o aumento da parceria, onde a humanidade toda tem que se unir, ocorre ao contrário. Acho que é exatamente isso. Acho que o que precisa agora, nesse momento, é a parceria de todos. Família, escola, e tá unido mesmo, entendeu? Não pode sair daquele gancho. Que a escola falar que tem que ser cumprido, não tem jeito. Porque vocês vão estar com a maior responsabilidade. Sim, né? Assim, e respeitarem isso, né? A minha visão é exatamente essa. Eu acho que a responsabilidade maior está sendo da escola. Porque para os pais, entre aspas, né, para alguns, aquilo ali é um depósito. Vou colocar meu filho lá e acabou, chega. Porque tem pai que vai colocar e vai para casa. Entendeu? É o que eu falo. Se eu tiver condições de ficar na minha casa, minha filha, por enquanto, não vai. Porque eu não me sinto segura devido ao problema que eu tenho na minha casa, de ter uma outra criança de risco. Então, assim, eu, Daniele, não me sinto segura ainda se mês que vem voltar às aulas. Eu não sei ainda como fica isso no meu pensamento, entendeu? Eu acho que mais do que nunca tá no momento da gente sair da nossa bolha, da gente escutar o outro, da gente respeitar o outro e se colocar no lugar das outras pessoas também mais do que nunca, né? Porque senão as coisas não vão dar certo. E confiar, né? E confiar mesmo, assim. Tudo que a Renata falou, acredito, porque eu acredito na palavra que o cedo tem em si. É por isso que é importante o planejamento, né? Assim, a gente trouxe esse plano. Na verdade, inicialmente, a gente só liberou para as escolas seguras, mas depois a gente percebeu que isso era uma contribuição com a sociedade, né? Então, eu e minha sócia falaram, não, vamos liberar para todo mundo. Está lá no site. Então, assim, várias escolas já baixaram, porque realmente a gente está sem norte, né? Não tem norte dos órgãos competentes, então acho que a construção do plano, a gente trouxe muita coisa de fora, mas eu acho que a gente está bem dentro da realidade do que vai acontecer, porque
os outros países estão à nossa frente, mas é importantíssimo se planejar, e planejar com antecedência, porque não é só uma questão de mudar o comportamento, é toda uma questão estrutural da escola, né? O número de dispensers de álcool gel na escola, né? São todas questões que a escola tem que pensar previamente. Não dá para, semana que vem vamos voltar. E aí, como é que organiza isso? Cadê o tempo para fazer isso, né? Sim. Mas também existe a consciência, né, Roberto? Eu acho que nós temos que ter discernimento e entender que temos que adotar, por exemplo, no caso que a Daniele falou, a gente não vai poder ter um normal. Nós vamos ter que adotar medidas, mesmo que a escola, a instituição tenha alguma deficiência de espaço físico, ela vai ter que se ajustar de alguma forma. Vai ter que se adaptar, Vai ter que se adaptar. Então vamos ter que diminuir por 3, vamos botar em uma outra sala, vamos mudar um determinado a série ao terceiro ano, que era aqui numa sala menor, vamos para maior, vamos fazer um revezamento. Realmente para isso precisa escala, de tempo, né? De planejamento. Sim. Fazer mesmo uma escala, né? Porque Um certo grupo fica até um certo horário, depois entra um outro grupo. A gente está seguindo o que está acontecendo no mundo afora, mas assim, principalmente, mesmo que a gente não tenha um norte diretamente, porque as próprias autoridades públicas não estão tendo para poder nos passar, mas a gente tem uma consciência do que precisa ser feito. Sem dúvida. E em cima dessa consciência, desse senso de responsabilidade de cada um, não estou falando só por mim, estou falando por toda a equipe, estou falando por todos os pais conscientes que nós temos, e a gente sabe enumerá-los, isso é vital para esse retorno. E nós vamos seguir esses protocolos, nós temos que seguir. Eu acho que é o que a Roberta falou. A gente tá em um novo mundo, é uma nova realidade. Então, a gente precisa se conscientizar e aprender a viver nesse novo mundo. Então... Sim, exatamente isso. Eu vou aproveitar esse gancho e eu vou falar com o Léo quais foram as ações e os investimentos que foram tomados assim que a escola tomou conhecimento que iriam permanecer por 3 meses com aulas online. Bom, na verdade, Fernanda, as ações administrativas elas estão mega difundidas. A primeira etapa, que logo do início da pandemia, estamos falando da segunda quinzena de março, era muito comum a gente saber que não estaríamos passando por um processo de 1 ou 2 meses, que isso iria se arrastar um pouco mais. Mas aí a gente já passou a acreditar num período que geraria em torno de curto a médio prazo. Então, as ações foram tomadas baseadas nesse processo de avaliação de período. Até por comparações que fizemos com países como o Japão, a Itália, a Bélgica. Então, lá tem acontecido dessa forma. Então, estar atento a essas notícias externas talvez sejam até melhores do que o noticiário que nós temos no Brasil. Porque aqui a gente está falando de uma crise política e lá fora parece que o mundo está mais voltado realmente contra a doença. Mas, enfim, aí é outra questão. Mas, assim, a primeira atitude tomada, administrativamente falando, foi manter todo o quadro de funcionários e colaboradores. Por quê? Primeiro, porque acreditando nesse curto prazo, médio prazo de retorno. Então, estar com a estrutura a pleno vapor para receber esse novo normal era a meta nossa. Então, dentro dessas estratégias, manter esse quadro todo, 100% dele, foi o primeiro ato a tomar. O segundo são os investimentos e a implantação da plataforma online para se passar esse conteúdo. Mesmo que acreditando um ou outro, algum técnico ou outro dizendo que ele pode ser passado integralmente ou ainda assim ficar faltando alguma coisa, mas a gente procurou investir numa plataforma que atendesse muito bem aos anseios dos pais e das próprias crianças, para poder ter como se a gente poderia chamar, o melhor dentro do que se propõe via online. O terceiro seria a própria adaptação do espaço físico para esse retorno, que já foi que a gente acabou de debater, extremamente esclarecido pela Roberta, que foi diversas mudanças na parte estrutural. Dispensers de álcool em gel, nós quadriplicamos o número primeiramente elaborado, para poder ter em todas as áreas comuns, tais como
os corredores, antes de subir de escada, descer de escada, antes dos banheiros, as salas de aulas todas. E não só isso, como também a qualificação dos funcionários que vão manipular e vão recarregar todo esse material. Nós colocamos para os funcionários de limpeza, acreditando até que nós teremos que contratar pelo menos mais 1 ou 2 pessoas para esse setor, para poder fazer toda a higienização. De qual forma isso seria? A reposição de sabonete líquido, toalhas constantemente, de toalha em papel. Isso já se usava, mas agora vai ser uma constante supervisão sobre essa questão. Eles vão estar paramentados com a máscara normal de tecido, a viseira praticamente nós tornamos, não sei nem, Roberta, se vai ser obrigatório, mas aí nessa decisão já foi adquirido todas as viseiras que nós vamos colocar. Todo o corpo docente, todos os colaboradores em geral vão estar com máscara e viseira. E essas pessoas da higienização, elas vão estar manipulando também aquele mecanismo de pulverização. Nos corredores, nas áreas comuns, no hall, né? no hall, na quadra, então todas as áreas até internamente, porque como todo o piso de toda a área física da escola, ele é plano, ele é liso, seja de plástico, que é o principal lá, como dentro, na parte do interior da escola, que é piso frio. Então, ele vai ser pulverizado com essa solução de água sanitária, né, diluída, e ela vai ser repassada em toda a escola antes e depois dos expedientes. E quem manipular isso vai estar com toda essa paramentação, inclusive com o avental até a canela. As luvas de látex também já estão lá para poder não ter nenhum contato com a pele, uma irritação que um colaborador possa vir a ter. Então, essas foram as 3 primeiras etapas que nós já adotamos. Equipamentos, insumos, tudo já chegou e tem chegado bastante coisa. O termômetro digital também vai ser oferido a temperatura de todos que entrarem. Para aquele revezamento, nós achamos também mais interessante não haver aglomeração, por mais que da porta para fora podemos demarcar o espaço da calçada para os pais não se aglomerarem, mas aí já vem uma questão da consciência de cada um. Pelo menos da porta para dentro nós iremos fazer, mas da porta para fora a gente vai orientar que tomem esses cuidados. E se possível, não aglomerar as crianças ali na porta, a gente leva direto para a sala e quando tiver a hora da saída, vai sair de dentro da sala direto, conduzido por alguém paramentado, higienizado, até a porta da saída aos seus respectivos responsáveis. Fizemos também, para tentar atender a toda essa demanda, nós disponibilizamos um canal de WhatsApp e o e-mail para não ter o contato pessoal com todo mundo, não sabemos quem está infectado e quem não está. Eu acho que o tempo de quarentena foi dando essa importante resposta para a gente, mas eu acho que para evitar salvaguardar todas as questões de saúde dos colaboradores e das próprias famílias, nós disponibilizamos um canal de WhatsApp e de um e-mail para que todos mandem suas sugestões, suas informações, suas dúvidas, e dentro da medida possível temos atendido a todos dessa maneira. E assim, para a primeira etapa, foram questões que já adotamos, estamos esperando todo o cenário dos órgãos competentes embasando o que nós estamos fazendo de correto, e ainda assim, o que tiver que nós não adotamos pode estar certa, será adotado. O CEDU vai adotar. E assim, como é que está esse cenário hoje em dia, depois desses 3 meses? E eu vou até falar, é difícil, porque todas essas mudanças são investimentos. Vocês optaram por manter o quadro de funcionários completo, vocês optaram por fazer esses investimentos, essas mudanças, e nesse período aumentou a inadimplência absurdamente. Então, essa é a parte. Como é que está esse cenário das escolas? Porque eu vejo muitas escolas que é preocupante, porque talvez elas não consigam tomar todas essas iniciativas de melhorias, de cuidado, de colocar álcool em gel em todas as salas,
Porque é caro, custa. Como é que está sendo esse cenário? Esse cenário é o seguinte, já estima-se, nós estamos fazendo parte de alguns grupos de escolas, de várias escolas com os mais variados tickets médios, escolas de grande poder aquisitivo da Barra da Tijuca, da Zona Sul, como escolas pequenas da Zona Norte em geral, com ticket médio muito, muito oscilante, de pequeno a médio a bem grande. E cada um está se segurando financeiramente como pode, Fernanda. Eu acho que cada um está elaborando a sua estratégia. Algumas que eu tive conhecimento, não preciso citar nomes, até para não haver uma divulgação desnecessária, mas já estão decretando fechamento. Acho que se persistir talvez em mais um mês e meio de paralisação ou a não normalização do seu fluxo de caixa, já vão encerrar as atividades antes de começar, antes do novo recomeço. Então, assim, só para ter fazer uma alusão a esse cenário que eu tô passando, era como se nós tínhamos uma inadimplência que girava em torno de 5% a 7%. Isso até o início de março, antes da pandemia. Ele, até o presente momento do início de junho, final de maio, início de junho, porque aí a gente vai rever depois toda essa questão de junho, ele já chegou a 52%. Uau. Então, ele pulou de 6,7% a 52%. E se não tivéssemos tido algumas previsões ou algumas etapas que nós seguimos, não teríamos como sequer fazer qualquer investimento ou manter, principalmente os funcionários, que é a primeira parte que fazem numa crise, é você dispensar teu quadro. Só que como você vai ter qualidade no retorno, acreditando que esse retorno vai ser verdadeiro, como você vai ter se você tem uma dispensa de determinado número de colaboradores, seja do corpo docente ou não, e ainda assim a desconfiança dos que ficarem, porque vai ficar com aquela dúvida, é minha vez agora? Será que esse mês eu trabalho? Será que esse mês eu vou receber? Então, deixá-los confortáveis, principalmente o corpo docente, para poder passar todo o conteúdo, transmitir a mensagem para as famílias que elas estão seguras, que elas estão com propriedade, que não precisam estar com medo, porque nós vamos estar assinando embaixo, independente, usando todos os sacrifícios que puder e o que não puder. Isso foi importante para manter a moral do pessoal em cima, para manter a motivação deles. Estão todas muito motivadas. Então, por exemplo, fizemos, independente dessa inadimplência cavalar, nós concedemos descontos horizontais, entendendo caso a caso, família por família, conseguimos atender bastante gente e ainda assim ainda estamos fazendo. Extinguimos, uma coisa que foi muito importante, toda a questão da atividade do integral, dos contratos de integral e horário estendido, eles não foram reduzidos, eles simplesmente foram extintos. Então, todos os valores superiores ao valor do horário regular foram suspensos. Não se tem cobrança nenhuma disso. Claro, porque entendendo que as famílias estão com problema nas suas receitas, reduções, desempregos, déficit de receita, então nós achamos que para todo esse quantitativo do integral, não seria interessante você simplesmente conceder um desconto. Você tinha que abolir aquela cobrança. Então, vai pagar mesmo estando em contrato, tá? Contrato vigente. Você vai pagar pelo procedimento de alimentação, você vai pagar pelo procedimento de aulas lúdicas e outras atividades de recreação sem ter. Então, não achamos justo. Isso foi, na verdade, foi um dos primeiros passos, administrativamente falando, que nós fizemos. Logo no início de abril, nós suspendemos isso. Fizemos uma redução, antes até de virar a lei, uma redução de 30% para toda a educação infantil. Todo o cenário de educação infantil, porque tem acontecido muitos casos de suspensão, de paralisação do contrato, de rescisão. Então, eu acho que agora o momento é o seguinte: você não precisa prejudicar a criança. Nós estaremos ali para poder ofertar, porque o cunho principal nosso
é atender essas famílias, atender principalmente as crianças, que vão precisar de nós, vão precisar das famílias. Então, nós estamos tendo bastante sensibilidade a isso e fizemos ainda uma redução que chegou acima do que foi previsto em lei. As bolsas e os descontos anteriormente existentes também não foram mexidos para poder manter. O que é combinado não sai caro, o que foi combinado lá atrás, independente das circunstâncias agora, foram adotados, continuaram, permaneceram. Estendemos o benefício dos 20% de desconto, que é o caso do desconto de adimplência, vencimento de até o dia 5, para todo o período do mês. Então, qualquer um que ultrapasse o dia 5 não fica preocupado, não fica passivo de ser punido com pagamento de juros, de mora. Não. Vai ser pago o valor principal, independente da data do mês que ele o fizer. Para isso tudo também acontecer sem que você quebre simplesmente o teu fluxo de caixa, eu precisei fazer um planejamento. Como eu venho do setor financeiro, isso já, principalmente no setor financeiro bancário, então isso já era uma estratégia. E nós adotamos incentivos fiscais dados pelo governo federal para suportar essa carga toda, né, de despesas, de questões de tributos. Renegociamos muitos títulos de editoras, né, muitas despesas que existiam do cenário já combinado, que a gente conseguiu flexibilizar uma redefinição desses vencimentos. Isso também ajudou muito a suportar esse processo de redução de receita. E assinamos também alguns aportes financeiros com instituições bancárias, agendadas já posteriormente, visando principalmente a manter todo o quadro de funcionários e colaboradores, para poder não ter demissões ou suspensões de contrato. Nós ainda assim, eu prefiro arriscar com um aporte financeiro vindo de alguma instituição bancária, acreditando que o amanhã tudo normalizará. Então, conseguir uma boa dilação de prazo, conseguir um bom contrato com juros flexibilizados. Então, isso ajuda a tu ter mais um cilindro de oxigênio e manter todo o cenário, todos os profissionais dentro. Até por uma questão de não só estratégia da escola, manter todo o quadro de colaboradores, como também uma questão humanitária, né? Porque estamos falando de pessoas que estão hoje num cenário onde o marido está desempregado, tem filho maior dependente, muitas das vezes, para algumas, é a renda principal da família. Então, como fazer uma dispensa de uma pessoa? Não podemos fazer isso. Se você tem soluções empresariais, fiscais, financeiras que podem ser adotadas, independente do teu cenário amanhã, porque eu acho que até era bom até muita família saber disso. Dívida, você se administra. Então, se você acredita que o amanhã retorna, você pode jogar para frente, que lá na frente tudo se normaliza. Claro que as empresas, a escola é uma empresa, não posso fugir nunca dessa realidade, dessa certeza. Então, assim, para o mundo empresarial, essa pandemia vai custar muito além do que daqui a 3 anos. Na de 2008, onde eu vivia um outro cenário, nós tínhamos uma estimativa de recuperação financeira em outros segmentos de trabalho, tá? De média de 6, 7 anos, eu estou estimando pelo menos entre 3 e 5 anos de recuperação para essa crise agora. Então, foram o que a gente adotou e espero que atenda, que a gente consiga, junto com todas essas famílias, segurar toda a estrutura, acreditando no bem maior que as crianças vão precisar. Eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso também, porque eu acho que as pessoas às vezes não têm noção do quanto é caro, do quanto custa isso tudo. Porque pensar, mas vocês não estão gastando luz, mas vocês não estão gastando papel higiênico. Então, eu acho que é importante ressaltar, a gente não está realmente gastando o quanto a gente gastava de luz, mas olha quantas coisas a gente está tendo que mudar. É isso aí. Se você considerar que o universo que eu estou falando de colaboradores diretos e indiretos, nós estamos falando de 50 pessoas, acho que muita gente não sabe que tem lá dentro esse quantitativo, né?
São exatamente 51 assim, pessoas. E existem pessoas que agem muito de má fé, né? Eu acho assim, se eu estou vivendo essa pandemia, mas a minha vida, né, financeira não mudou, por que eu vou deixar de pagar porque eu pagava antes disso tudo? Só que tem muitas pessoas que não pensam assim, né? Eu vou me aproveitar dessa situação e não vou pagar, porque meu filho está tendo o quê? Aula online 2 horas por dia? Isso é bem pouco, eu escuto isso. Né? E assim, e as pessoas se aproveitam mesmo. Tem pessoas que estão tendo uma vida familiar normal de antes da pandemia e deixaram de pagar a escola. Daniela, desculpa, Roberto, isso tudo se dá pela simples questão da relação de consumo. Tudo que eu pago, tudo que você paga a alguém ou trem, é de uma certa forma incômodo. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo se incomoda com o valor da taxa de luz que todo mundo paga. Não só as empresas, como as indústrias, como o comércio, como a população como um todo. O uso residencial da energia elétrica no Rio, no Brasil, é muito cara. Mas ninguém tem acesso ao diretor da Light ou o presidente da Light para reclamar com ele. Aí tudo que você paga, se você mora num condomínio e você tem qualquer desconfiança que o síndico trocou de carro, tu já vai em cima. Pô, ele furtou, ele está desviando dinheiro. É cultural isso. Eu sou do tempo... Desculpa, Roberto. Eu sou do tempo, com quase 50 anos de idade, que estudei em escolas de padre. Meu pai pagava com muita dificuldade, mas não existia aquela questão daquela cultura de que aquilo estava incomodando. Muito pelo contrário, aquilo estava me preparando. Eu acho que é a falta do coletivo, né? Assim, infelizmente, você falou aí da cultura, a gente não tem uma cultura de pensar no coletivo, né? Assim, a gente, em relação a tudo. A empatia. Eu acho que é a palavra da moda, mas eu acho que é isso mesmo, é falta de empatia mesmo. Eu acho que empatia resolveria muita coisa, né? Então, eu acho que se eu me protejo, né, em relação à pandemia, se eu me protejo, eu também estou protegendo o outro. Mas eu sou jovem, se eu pegar, eu vou ficar bem. Então, não estou nem aí, eu vou para a rua. Então, do mesmo modo, a pessoa que a vida está normal, está recebendo dinheiro, o salário está tudo ok, e aí acha que é aquela coisa do vou me dar bem? Vou me dar bem, não vou pagar. Só que esquece que por trás disso tem uma máquina girando, tem pessoas que dependem desse pagamento para receber. Então, eu acho que é a falta mesmo de empatia, de ser sociedade, né? De pensar no coletivo. Eu não posso, se eu vivo dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, eu tenho que pensar de que maneira ela gira, né? Não só pensar, não só olhar para o meu umbigo e, enfim, tomar minhas mas por ser decisões. uma relação de consumo, o oportunista, ele sempre surge e ele começou a se multiplicar dentro dessa sociedade, dentro dessa relação de consumo e dentro desses perfis de cultural, né? Então passou se você avaliar a vida financeira das pessoas, todos têm dificuldade, todos têm suas limitações, mas ainda assim, poucos sabem usar os recursos da melhor forma, ou priorizar o que é importante para as famílias. Sim. Isso acho que a educação financeira, na verdade, dentro em breve vai fazer parte da grade pedagógica das escolas, né? Mas enfim. Eu acho que é mais uma vez aquilo que a gente falou antes, pensar em coletivo, pensar no próximo mesmo, se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso tudo veio também para isso, né? Porque eu acho que, assim, muita coisa botou algumas, né, pessoas, algumas famílias. Eu acho que teve aquele momento para você refletir, né? Em questão de, exatamente, eu sou tão individualista, agora, né, todo mundo precisa de mim, todo mundo precisa de todo mundo, na verdade. Porque esse vírus, na verdade, por exemplo, o shopping abriu ontem. Olha quantas pessoas já foram para a rua. Né? Quantas pessoas foram para dentro de um shopping? Se todas as pessoas, claro que não existe isso, né? Todos pensarem igual. Claro, você vai se houver necessidade de você fazer. Agora, por que foi? Porque era feriado? Porque você precisava sair? Porque foi o primeiro dia que liberaram? Então, assim, existem pessoas com pensamento muito pequeno e não existiu o coletivo aí, né? Eu acho que hoje em dia o que a gente precisa é disso, é do coletivo, é pensar junto para vencermos juntos, né?
Sim. Eu acho que a verdade toda é essa. E eu acho que é preocupante, porque se o shopping abriu e o primeiro dia ficou lotado, imagina quando abrirem as escolas e os pais estiverem desesperados para deixar as crianças. Deixar as crianças. Confundiram com a cura do Covid, né? Exatamente. Verdade. Vou deixar meu filho e vou pro shopping, né? Vou fazer minha unha, meu cabelo, tudo que eu não consegui fazer eu vou te nesse dizer, tempo que eu estou com meu filho em casa. Eu que sou da saúde, da linha de frente, chega a me arrepiar quando eu vejo aquele shopping cheio. Dá vontade de ir lá e mandar todo mundo para casa, entendeu? É verdade. Dani, eu vou então puxar agora você para falar um pouquinho. Eu queria que você falasse, enquanto professora, sobre as determinações para esse retorno às aulas, considerando o dia a dia normal de uma sala de aula. Enfim, você que entende ali como é que funciona a sala de aula e como é que vai ser. Eu estava conversando com a Simone, né? Muitas coisas eu fico sabendo assim até por meio dela mesmo, assim, de conversar com ela, porque é onde eu trabalho, a gente, na verdade, vamos dizer assim, o último a saber, né? Por ser uma escola de rede, então tem toda uma pessoa atrás da direção da onde eu trabalho, né? Primeiro, desse sistema híbrido, né? Que realmente eu não sei como vai ser a reação dos pais em questão, né? Meu filho não pode ir para a escola. Então, será que ele vai ter a mesma qualidade de ensino, né, do que um aluno que esteja indo para a escola? Será que vai ser a mesma coisa, né, nessa relação? Vai ter sim. Eu acredito que essas aulas online vão continuar, né? De repente, se houver realmente uma divisão aí de horário, né, de vamos supor, 2 horas por dia, as crianças que podem ir para a escola vão ter aula normal lá na escola e quem não puder vai ter aula online. Não sei se diretamente com a professora ou se com uma videoaula, alguma coisa que seja diferente, né? Esse é o primeiro pensamento. Será que os pais vão entender isso? Né? A outra questão e os professores que não podem, né? Que são de alto risco, que não vão poder ir trabalhar? Como ficam esses alunos, na verdade, né? Será que esses alunos vão ter aula online com essa professora ou será que vai ter alguém que vai substituir ela nesse momento? Porque a gente não pode nem juntar turma em questão de aglomeração, né? E aí, como ficam a cabeça dos pais? Uma turma vai, a outra turma não vai porque a professora tem problema em questão de saúde. Então, assim, isso para mim ainda está bem aberto, né? Não está bem fechado em questão disso. Vou dizer que para mim é tudo muito novo, essa questão de aula online. A gente teve que aprender muito, porque tiveram várias pessoas que não tinham acesso à internet. Então, ainda tem toda essa questão, né, das crianças que não têm o acesso que outras crianças têm. Então, tem essa questão da dificuldade mesmo de ter um aprendizado online. As crianças do primeiro ano, como ficam essa questão da alfabetização, né? É uma preocupação também bem grande. Como alfabetizar um aluno online? Nossa, né? Eu acho que isso está sendo um desafio muito grande para os professores do primeiro ano. E eu falo isso lá na unidade de trabalho. Como vocês estão conseguindo? Quer dizer, elas estão tirando hora por hora. Tipo, tem aluno que entra de 20 em 20 minutos para fazer leitura individual, porque tem aquela questão de liga e desliga o microfone e não deixa o amigo falar. Né? Então, assim, tudo é muito novo. Por um lado, vamos dizer assim, eu como professora, por um lado, gostei, porque os pais agora estão conhecendo os filhos, né? E, assim, a dificuldade que a gente tinha com os alunos dentro da sala, quando a gente chamava os pais, e os pais não aceitavam, agora tem alguns pais que já falam, poxa, você tinha razão, realmente ele conversa muito, realmente ele não quer fazer o dever, realmente ele tem uma certa dificuldade, tem uma dificuldade de aprendizado. Então, isso tudo, assim, por um lado, a gente gostou, porque os pais agora começam a reconhecer os filhos que têm, né? Mas, por um outro lado, eu ainda acho que, assim, para mim, esse retorno ainda está bem novo e eu fico nervosa quando fala nesse retorno, mas não sei se sou eu, né, devido a toda a problemática que eu tenho, ou se realmente, se eu não tivesse essa problemática, eu estaria levando, assim, na boa, como a Roberta falou, que um dia a gente vai ter que sair dessa bolha e vamos ter que enfrentar. Assim, eu estou tentando me preparar psicologicamente para enfrentar. Daniele, deixa eu te dar um conselho. Eu entendo todos os seus anseios, mas eu aprendia, né, assim, dentro da minha vida profissional, enfim, e agora nessa quarentena a gente tem que viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe
o que vai acontecer, o que nos espera. Então, assim, tenta se acalmar para esse retorno, porque ele vai acontecer. Vai acontecer, não, isso é E certo, aí vamos né? tentar viver um dia de cada vez. E assim, eu acho que a gente se ajudando e cada um fazendo a sua parte, eu torço muito para que a coisa funcione, para que a gente não tenha que retornar, né? Igual a gente viu na França. Esse também que é a minha preocupação, né? Várias escolas lá fora retornaram e 15 dias depois teve que fechar novamente em questão de contaminação, né? Sem dúvida. 70 escolas. A Manu quer dar um... Ih, Manu invadiu. Oi, Manu! Tá na hora, tá linda! Vozes, né? Eu acho que é isso, assim, não tem jeito. Se trabalhar a ansiedade mesmo, porque tá tenso. Tá tenso. Tá bastante, assim. E assim, é o que eu falei, eu sei muita coisa por vocês, assim, em questão desse retorno, de como vai ser. Porque lá onde eu trabalho ainda nem tocaram no assunto, né? A gente está em questão que semana que vem a gente começa a avaliação com eles. Então, assim, já é a segunda avaliação que a gente também faz online. E, enfim, a gente tem que se redobrar aí, né? Porque, por exemplo, eu também dou aula o dia inteiro, e aí eu tenho que dividir o computador com a minha filha, que tem aula de manhã, e eu não posso deixar ela sem assistir, porque ela precisa. Ainda tem tudo isso, esse compartilhamento de instrumento de trabalho dos pais, com um instrumento de estudo da própria criança. Né? Então, assim, todo mundo foi pego, na verdade, nessa surpresa, assim, como iria ser, né? Sim. Uma coisa é certo. Foi até tema de muita discussão, vários e-mails nos foram enviados com essa seguinte pergunta: o ano letivo estará perdido? A resposta é precisa. Não vai estar. Não está perdido, exatamente. Não, porque toda a fala do Ministério da Educação, tão como a fala do nosso secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, eles são cirúrgicos nisso. Não haverá perda do ano letivo. Podemos, sim, ter o ano letivo ultrapassando de dezembro. Isso já está sendo uma realidade costurada. Provavelmente nós teremos janeiro... Mas eu acho que essa perda, Léo, que eles falam de ano letivo, eu acho que é questão mais do município. O município, na verdade, eles não estão tendo esse apoio, apoio que eu digo, não. Eles não estão tendo essas aulas, né? Na verdade. Não, o conteúdo deles, Daniela, o conteúdo pedagógico do município e do estado já nunca foi bom. Já estava na UTI antes da pandemia. Agora, jaz. Então, acho que vai ser muito difícil. Eles estão falando só um protocolo de dias letivos, aprendendo ou não. Acho que, assim, o ensino, principalmente Fundamental 1 e Fundamental 2, do município e do estado, tá de mal a péssimo. Agora, a rede privada que está tentando se corrigir, eu tenho umas referências que a gente tem buscado informações de várias escolas, de vários segmentos, até mesmo o nosso sendo quinto ano, mas a gente está buscando orientações do que tem acontecido no cenário de graduação, no cenário de ensino médio, Fundamental 2, e eu posso te afirmar, até em relação a instituições militares, de graduação, de ensino médio, como o Colégio Naval, a Escola Naval. Então, o que tem acontecido? O conteúdo online não está sendo passado, ele está sendo despejado. Agora, o que eu acho que vai acontecer, principalmente aí também já para a rede privada, vai haver uma flexibilização um pouco mais na questão dessa pontuação. Ou seja, não pode se cobrar um rendimento daquele aluno quando você infla ele com todo o conteúdo pedagógico via online. Você não pode avaliar como ele aprendeu isso, como ele assimilou essa matéria. Então, acho que eles vão dar um pouco mais ser um pouco mais brando nesse critério de avaliação. Só isso, mas o conteúdo está sendo jogado muita coisa. É vamos dizer assim, como é que fala? Uma aprovação automática, né? Na verdade, esse ano. Assim, por mais que a gente não queira, claro que quando eles retornarem, vai ter uma avaliação para a gente poder ver realmente a dificuldade de cada um individualmente, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Né? Sim, mas, assim, os conteúdos estão sendo passados, né? Quem está assistindo,
eu vejo que os conteúdos estão sendo passados. Pelo menos eu vejo, avalio pela minha filha, em questão de deveres em folha, em atividades no livro, né? Claro que tem aqueles pais que reclamam, tem que imprimir folha, né? Aí vem a questão da mensalidade. Eu estou gastando dinheiro com impressora, com tinta, enquanto eu estou pagando a escola e nada disso foi oferecido, né? Escutei muito isso também. Mas, assim, é uma maneira que a escola está fazendo para a criança não ficar sem atividade. E também tem aquela questão, por exemplo, eu vejo pelo meu lado, eu não dou folha para imprimir, eu coloco a atividade lá na página da nossa plataforma e eles têm que copiar e responder no caderno. Mas aí tem a questão que os pais reclamam que é muita coisa para copiar. Então, quer dizer, quem é que está certo? Será que é para imprimir ou será que é para copiar? Aí a gente fala, poxa, mas eles são alunos de segundo ano, eles precisam ter essa questão de copiar, de questão da caligrafia, porque eles ainda é uma alfabetização, né? Sim. Mas, assim, é muito difícil você conseguir agradar a todos, né? Sim. É bem complicado isso. Eu vou falar, assim, não é a minha área, né, a educação, mas, assim, eu acredito muito que a educação é continuidade, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que é pertinente flexibilizar as regras do MEC. Eu já até li um documento em relação a isso. E, assim, esse ano eu acho que é fazer o que dá, né? Então, eu acho que eu só tenho pena que o buraco que existe entre as crianças das escolas particulares e das escolas públicas agora não é mais um buraco, né? É um abismo. É um abismo. Porque, querendo ou não, as crianças da escola particular, minha filha está seguindo com conteúdo, com mais ou menos dedicação, assim, em casa. Alguns pais conseguem dar mais atenção, outros menos, né? Eu trabalho por plantão, então consigo sentar com ela para estudar, né? Mas, de qualquer maneira, está seguindo, né? E eu percebo que ela está absorvendo os conteúdos, que a coisa está fluindo, que ela está consolidando a alfabetização, porque ela está no segundo ano. Mas a gente sabe que as crianças das escolas públicas, embora, né, eu acredito que tenha que ser uma regra para todo mundo, né? Óbvio, tem que ser. Vai flexibilizar, tem que flexibilizar para todo mundo. É uma pena que o preço para elas seja tão caro, porque elas não têm aula online, elas vão retornar, vão retomar alguma coisa, incluir algum conteúdo que dá, de repente ter uma aula sábado, atravessar dezembro e janeiro. Não sei como é que as escolas vão fazer, né, as públicas, mas a gente sabe que vai ficar defasado mais do que já era, né? Então é uma pena, é uma pena. Assim, a unidade que eu trabalho, assim, a gente até deu abertura aos pais, né? Porque a nossa carga horária está bem extensa, né? A gente fica online em horário normal de aula, como se estivesse na sala de aula mesmo, o tempo integral, de 7h30 às 11h30, né? Então, assim, claro que tem um período que é de atividade, então a gente conversa até com os pais, olha, quem quiser sair um pouco, retorna no horário que eu marquei para correção, para poder, né, não consumir muito a questão da internet, porque tem muitos que são pré-pagos. Mas você vê, assim, que tem pais que têm aquele esforço de estar pagando ali para o filho estar assistindo, entra um dia sim, outro não, né? E a escola deu abertura, porque quando a escola está aberta, ela deixa os pais irem lá pegar as atividades para os filhos não ficarem sem. Então, assim, a gente tentou fazer com que todo mundo conseguisse ter um acesso de uma maneira, ou pelo próprio site da escola mesmo, que a gente coloca as atividades lá, como o Cedo também faz, que coloca lá na plataforma. Então, quem não consegue assistir às aulas, não tem por que ficar sem fazer atividade, porque vem as páginas do livro do dia, vem as folhas que vão ser trabalhadas naquele dia, e é aquela questão, né? A gente precisa dos pais junto com a gente nesse momento, porque a criança também não aprende sozinha. Se largar de mão, não tem jeito. Então, os pais precisam estar juntos, sentar sim em alguns momentos e explicar, né? Por exemplo, minha filha agora está aprendendo multiplicação. É uma coisa que é nova, que nunca viu. Então, é a questão assim, eu pego as folhas no final de semana, olho, e algumas coisas que eu consigo antecipar para ela, para quando chegar na aula ela não ficar viajando muito, porque às vezes ela fica sozinha assistindo aula, você sabe, né? Coloca o fone e viaja, olha tudo que está ao redor, menos para a professora que está dando aula. Piscou, está olhando para o lado. Então, assim, a gente tenta amenizar da melhor maneira possível, né? Mas também a gente precisa realmente, nesse momento, da ajuda dos pais.
Que os pais estejam ali, mesmo que eles estejam trabalhando, mas eles precisam tirar aquele tempinho para sentar e estudar, como se estivesse na escola. Não tem um momento de prova que você senta e estuda com seu filho? Então, a rotina aqui na minha casa continua mesmo nessa questão de estudo, entendeu? O bem maior tem que ser preservado, que são as crianças. É isso aí. Eu acho que está sendo um momento também muito importante para os pais estarem conhecendo melhor a forma como os seus filhos aprendem. É isso aí. Porque os pais agora assistem aula também, né? De uma maneira ou de outra, eles assistem aula. Porque isso é muito importante, porque nenhuma criança aprende da mesma forma, nenhuma criança é igual. Então, é uma forma dos pais se aproximarem de como os filhos estão aprendendo. E, é claro, tem momentos que você fala, mas eu não tenho didática para ensinar o meu filho. Calma, tá tudo bem, a gente sabe, você não é professor, mas a gente está dando aqui o apoio para você, para as professoras estarem te auxiliando, mas também é um momento dos pais se aproximarem do aprendizado do filho. Sim. Mas eu acho também que isso é muito pessoal, sabia? Eu acho que, por exemplo, tirando a experiência da minha filha, né? A Manu é comunicativa, né? Fala e tudo. E eu acho que essas aulas online, como ela não tem muito como conversar, ter uma conversa paralela, porque está todo mundo olhando para a professora e tal, eu tenho percebido que ela presta mais atenção, porque está na sala de aula, conversa com um, conversa com outro, ela levanta, enfim. Então, eu acho que a experiência é muito individual mesmo. Sim. Para ela não está sendo ruim, não. É exatamente isso. Mas eu acho que já está também no auge deles, né? Eu escuto muito da minha filha assim, ai, mãe, eu não quero mais assistir aula hoje, eu posso faltar? Porque, assim, na verdade, ela quer exatamente aquilo, ela quer o contato físico, ela tá com saudade. Eles falam mesmo, eles estão com saudade. Sem dúvida. Né? Essa socialização. Eu sei que é uma coisa que quando tiver realmente esse retorno, eu não quero privar ela disso. Eu quero mesmo que ela vá, que ela encontre, mas aí tem todo aquele medo atrás da gente que eu tenho que deixar esse medo de lado, que o Léo já me acalmou aí. Fica tranquila, da higienização, de tudo que ele falou que, né, já está programando lá para ter. E assim, na verdade, essa pandemia também está fazendo gerar novos aprendizes, né? Sim. Porque quem diria que o seu filho, né, de 7 anos ia estar tendo aula online, ensino à distância, né? Porque é uma coisa totalmente fora da nossa realidade mesmo, né? Que foi. Sim. Verdade. Gente, é isso. Esse foi o nosso debate de hoje. Eu quero agradecer muito, de novo, a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu acho que vai ser um vídeo esclarecedor para muita gente, que pode acalmar o coração de muitas mães, como a Dani. Meu acalmou um pouquinho. Vou tentar botar na minha cabeça que ela vai retornar. Tranquila, Dani. Fica tranquila. Vai ver que vai... Não assim, mas eu acho que o meu medo maior não é em questão dela, né? Mas é em questão da minha outra criança que eu tenho em casa e que está enjaulada mesmo desde o dia 16 de março, sem respirar o ar da rua. Né? E é um medo, assim, porque, né, quem já passou por hospital e ficou um mês dentro de um CTI é muito doloroso. E você saber que essa doença aí você não pode nem acompanhar ninguém no hospital. Então, assim, esse é o meu medo maior. Eu penso nisso tudo. Eu sei que não era para eu pensar, mas isso tudo vem na minha mente. E aí esse é o meu medo, na verdade. Não o retorno dela. Eu sei que para ela vai ser muito bom. Ela precisa, porque ela já está no limite dela. E é que às vezes até falo com o pai, porque às vezes o pai acompanha na aula e briga na hora que ela está tendo aula, e ela chora, né? E é ruim, porque é um momento que ela tem ali com os colegas dela, com a professora, e ela precisa desse retorno, porque isso tudo já é um desgaste. Está sendo um desgaste para a gente, está dentro de casa, trancado, trabalhando em casa, né? Com todos esses problemas, sem saber o que vai vir aí pela frente. Imagina para uma criança ativa, né? Que tinha aquela ainda rotina, não entende, né? Exatamente, que tinha uma rotina e que de repente foi privada daquela rotina de não ter que ir para a escola. Ué, não é férias? Eu tenho que estudar, mas eu estou dentro de casa? Como é isso? Como explicar para uma criança até menor do que ela, né? Eu acho que ainda é pior, uma criança de alfabetização. A minha preocupação maior são essas crianças de alfabetização. Como explicar que não é férias? Que realmente continua uma rotina de estudo, né? Mas está em casa, está lá com os brinquedos e sem ter aquele... Se você não fizer lá uma rotina para ele, não. No horário que você ia para a escola, é o horário que você vai sentar aqui para estudar. É o horário que você vai ter para fazer o dever. Né? Eu acho que isso tudo tem que ter
Por isso que a gente precisa da família unida em questão nesse ponto, né? A gente falou sobre várias coisas aqui importantes e algumas coisas que a gente falou já está em pauta como tema para os próximos debates dessa série que a gente está começando e que eu espero que realmente seja um canal para aliviar um pouco esse coraçãozinho dos pais, dos responsáveis, porque a gente teve que mudar a nossa rotina, a gente está se reinventando, a gente está criando coisas e, enfim, é bom ter essa troca, né? É bom você escutar da escola, assim, é bom você escutar eu como mãe agora falando, né? É bom a gente ouvir uma palavra de uma pessoa da escola, de uma direção da escola, né? Para saber realmente como vai ser esse funcionamento quando retornar. Então, assim, foi o que o Léo falou, ele conseguiu me acalmar em questão de tudo que ele falou, em questão de higienização da escola, né? Como vai ser esse retorno das crianças, como os profissionais vão estar preparados para atender essa questão da higienização de todo o local, das próprias crianças mesmo da escola. E, claro, os pais têm que estar juntos, os pais precisam incentivar os filhos também, né? Porque eu acho que o primeiro incentivo tem que vir da família. Acho que se a família não tiver essa rotina de lavar as mãos, passar álcool em gel, usar a máscara, a criança vai chegar lá sem essa rotina. Né? A gente vai contar muito com isso. É uma coisa que, assim, precisaria realmente ter uma reunião com os pais, sim, antes desse retorno, para poder realmente passar alguns pontos importantes, né? Como a gente está tendo aqui, nem que seja, assim, uma reunião online. Uma cartilha, né, Dani? A gente faz uma cartilha, a gente depois vê com a Roberta todos esses pontos, a gente pode elaborar uma cartilha e enviar. É uma coisa que acalma mesmo. Eu vou dizer para você que eu estava com o meu coração bem apertado. Deixa eu falar uma coisa. O Léo falando, ouvindo a Roberta falando, o coração está ficando mais calmo. Eu acabei de gravar um vídeo para as escolas seguras com todos esses pontos que eu falei hoje aqui. A gente vai editar e vai mandar para vocês. Aí vocês podem enviar para passar. Porque, assim, por exemplo, eu falo muito no grupo da turma da Milena, assim, é o que eu falo para elas com visão de professora, né? Eu falo para elas, vocês precisam ter paciência. Uma hora realmente a gente vai retornar. Sim. Mas, assim, se você for fazer uma enquete, a maioria dos pais tem esse pensamento que eu estava mesmo. O medo do retorno. Eu não quero que meu filho retorne. Eu quero que meu filho continue em casa tendo aula. Claro que tem aqueles outros, não, eu quero que meu filho retorne. Mas eu vou dizer para você, Léo, a maioria, numa enquete, assim, que eu tinha feito, a maioria tem esse medo do retorno mesmo. Então, assim, de repente, se a Roberta passar essa cartilha, explicando realmente, o Léo passar alguma coisa também em questão como está sendo realmente da escola, com esse vídeo, eu acho que vai para algum lugar onde eu acho que isso vai acalmar um pouco também, né? A gente teve bastante escola pedindo isso, algum esclarecimento para os pais, eles precisam entender o que está acontecendo. Aí a gente acho que o vídeo é mais esclarecedor do que qualquer coisa escrita, né? Então a gente resolveu, eu fiz o vídeo, a gente só precisa editar e aí eu vou mandar. Realmente para a gente ainda está muito aberto, né? Como vai ser esse retorno? Vai ser em período normal de aula? Vai ser um tempo mais curto? Isso ainda está muito aberto para a gente, né? Não tem nada muito fechado, né? Mas essa ansiedade é que acho que vai consumindo a gente, não deixa a gente parar para pensar direito, né? Acho que só num debate mesmo assim, ouvindo as outras pessoas, ouvindo outras opiniões, eu acho que a gente vai abrindo mais um pouco a nossa mente. Acho que é muito importante mesmo. Roberta, divulga o seu Instagram da Reanime. Eu acho que é super importante, porque vocês postam diversas vezes diversos conteúdos diferentes, que eu acho que é muito legal também para os pais estarem acompanhando. É Reanime Rio. Entra lá no Instagram, coloca Reanime Rio, e aí vocês vão encontrar a nossa página. A gente está sempre divulgando dicas de saúde e segurança para as crianças. Tem muito material lá, inclusive em relação ao coronavírus, inclusive em relação a esse retorno. Também, se tiverem interesse em baixar o plano de retorno que a gente fez, é só entrar no site da Reanime também. Bota lá no site de busca, botar Reanime. IFEM Rio, vocês vão encontrar, vai ser a primeira que vai aparecer lá, então é isso. Depois eu até mando um link aí para vocês. Gente, é isso. Obrigado por vocês aí. Agora. De obrigada novo, a vocês muito obrigada. Pelo convite. Agradeço também o convite, tá bom? Beijo no coração da família, espero que todos estejam bem, fiquem bem. Deus quiser. E passaremos por isso. É verdade. Quem está assistindo,
Muito obrigada por estar assistindo. Acompanha as nossas redes sociais também, que a gente está sempre postando informações importantes da escola. E a gente vai também divulgar os próximos temas de debate aqui e aceitamos sugestões de vocês. A Dani e a Roberta aqui conversando. A gente minha cabeça já está assim, pensando em diversos temas. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. E até o próximo Debatendo Desde Cedo. Obrigada, Tchau. gente. Beijo. Tchau. Obrigada a Beijo, você. tchau. Tchau.